Alô, boa tarde, Anderson. Vamos começar hoje aí nossa live de profissionais aí da igreja. Verbo da Vida Campo Grande, a nossa amada igreja, pessoal. Pronto, hoje o tema abordado vai ser as relações jurídicas nesse tempo de quarentena, né? Eu sou Josias Moura, eu sou advogado trabalhista e vou fazer essa live para vocês junto com a nossa amiga Ju Botelho, que é advogada também. Só estou dando um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. Houve um pequeno atraso, um problema técnico aqui, viu? Da minha parte. Mas está tudo tranquilo, começamos. Vou aguardar também a nossa amiga Ju, doutora Ju e doutor Vitol. Pessoal, como é que tá aí? O som tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se puder aí dar. Oi, Melhorou agora? Tá com som? Tem alguém dizendo que tá. tudo Ah, bem, chegou, doutora! Josias? Tudo bom, Então, Ju? que honra, Paz, né? fica à vontade, seja bem-vinda. Como é que, ó, ô Ju, Pra antes de mim tá você ótimo fazer a sua aqui. apresentação, como é que tá a questão de Tô som? Tá ouvindo bem, ok? Tem alguma normal. pessoa falando que tá sem som? Você tá me ouvindo Sim, bem? Eu tô lhe ouvindo bem. Tudo certo, tudo pronto? Como é que tá a exato. expectativa aí para essa live, que é de bastante relevância, né? Essa dificuldade aí em meio a essa pandemia e a iminência de bastante conflitos em diversas áreas do direito, né? E aí a nossa igreja teve esse direcionamento, né, de fazer esse tipo de live com profissionais de Uhum. diversas áreas e hoje nós estamos aqui como profissionais da área jurídica. Então, Então, doutora, fique à gente, vontade, se meu nome apresente, é saúde Juliana aí Botelho, o para quem não me pessoal, os irmãos. conhece. Faço parte agora da Jovem Advocacia também, né? De fato, assim, todo mundo pergunta, mas quantos anos você tem? Eu comecei muito nova. De verdade, eu comecei estudando para concurso. Comecei com 17 anos, foi o meu primeiro concurso, minha primeira aprovação. E a nomeação veio aos 21. Mas eu acredito que o amor pela advocacia, né, ele fala mais alto. E para quem é lá do CREF, né, o pessoal aí da Educação Física vai conhecer bem esse órgão, foi lá no CREF que houve essa minha aprovação em concurso. Então, assim, agradeço muito a Deus por hoje estar podendo contribuir com as pessoas, assim, principalmente as pessoas físicas, né? Principalmente as pessoas físicas em relação aos seus direitos. Que E eu honra. quero estar contribuindo aí com vocês hoje, tirando as dúvidas do pessoal. Doutora, assim, em meio a essa bastante alterações legislativas, toda hora sai uma novidade, uma mudança, uma alteração, com o governo a fim de ajudar a promover a continuação da atividade econômica, a fim de impedir a proliferação, né, do vírus, da contaminação pelo vírus Covid-19. Enfim, têm Arbitrária. tomado várias medidas assim, meio que de forma meio que improvisada, isso. E aí, na sua percepção, quais as áreas assim que vai sofrer bastante, Então, eu aí, acredito bastante que tem conflitos, né, alguns tops de áreas futuros? assim que vão sofrer bastante com isso. Eu falo em área do direito especificamente, mas acredito que todas, sem exceção, vai precisar se reinventar, vai precisar se renovar. É algo que a gente vem falando bastante aqui no Instagram também, né? Sobre essa necessidade da gente buscar novos caminhos, se conhecer melhor e aprender melhor consigo mesmo, com suas habilidades. Mas aí eu acredito que na área contratual a gente vai ter muita questão de rescisão de contrato, né? Revisão de contrato também. Na área criminal, a gente tem visto até mudanças na área criminal também. Por exemplo, audiência de custódia sendo realizada dentro da delegacia, né? Por videoconferência. Então, várias áreas estão sendo afetadas. Eu vejo hoje
o direito sucessório ele sendo tratado hoje de outra forma, porque o testamento, que antes era um tabu, tem sido visto hoje como uma necessidade para muita gente, né? E várias questões. Eu acredito que direito do trabalho você pode abordar um pouco mais aí, trazer algo interessante para a gente. Enfim, né, nós brasileiros aí não costumamos se programar para uma sucessão, né, patrimonial. Infelizmente, essa é uma realidade aí, muita gente sendo pego de surpresa, né? E assim, na área do direito do trabalho, o governo tem implementado várias medidas, eu acho que é uma área também que sofreu bastante alteração, a fim de evitar a demissão em massa, falência múltiplas aí falência de várias empresas. Então o governo tem adotado bastante medidas. É. E em destaque eu vou trazer algumas, são muitas, não dá para pontuar tudo, mas eu vou trazer algumas que eu achei de bastante relevância, porque o pessoal tem sentido muita dificuldade de interpretar, de saber o que o dispositivo realmente está tentando fazer. E aí a gente estamos aqui para ajudar a esclarecer alguma coisa. Doutora, tem algum tema que a senhora gostaria de começar abordando Na área de na área de contratos, sucessões, de contratos? vê só, Também tem a na área questão de de... contratos, o que eu imagino que é o ponto, Fica à vontade. assim, digamos que essencial para a gente abordar hoje é a relação contratual de imóveis, né? Porque tem muita gente, a gente sabe que está perdendo emprego, não vai ter condições de estar mantendo esse pagamento. Como é que funciona tudo isso? Então, assim, tem um projeto de lei, de número 1179, que ele visa essa delimitação, assim, dessas questões. Esse projeto, ele busca estabelecer um período para que as pessoas não sejam despejadas dos seus imóveis. Só que esse projeto ele foi aprovado no Senado, mas ainda falta aprovação na Câmara e a sanção ou veto do presidente. Então, até o momento que a gente trabalha com negociação. É a palavra-chave, eu acredito, de qualquer área, né? É você saber conciliar a melhor forma possível, que embora a gente atue na advocacia, mas a gente sabe que hoje o momento não é levar uma questão para o judiciário, mas sim tentar resolver da melhor forma possível. Então, nos contratos envolvendo imóveis, e aí eu vou tocar no primeiro ponto, imóveis residenciais, a gente tenta primeiro a negociação, não tem outro caminho. Mas, ou havendo essa negociação, é interessante que as partes, eu acredito que muita gente não vai, digamos, eu tenho um imóvel e aí eu alugo para você. E aí você chega para mim e diz, olha, infelizmente eu estou em uma situação que eu não vou conseguir pagar. Eu, como locatária, eu como locador, eu tenho o direito de pedir para você, certo, Josias? Você está me dizendo que você não tem condições de pagar, mas me demonstre que você teve seu emprego aí, você perdeu seu emprego, me demonstre que você teve sua renda reduzida nesse período. Eu preciso ter informações concretas de que isso aconteceu. Então, eu posso lhe solicitar essas provas, certo? E aí, havendo essa concordância, é importante, tanto para mim quanto para você, se resguardar futuramente, que a gente faça de uma forma, assim, mais formal possível. Então, colocar esses termos que a gente, digamos assim, eu tenho um imóvel alugado para você por R$ 600. E aí você diz, ó, eu não tenho condições, eu te mostro isso aqui, ó, teve meu emprego que eu não tenho mais emprego, mas eu consigo te pagar 400. Certo, certo. Então, vamos fazer aqui um aditivo contratual. É extremamente importante. Tudo no direito a gente sabe que a gente tem que documentar de alguma forma. Ah, mas eu não posso documentar. Então, vamos mandar um e-mail. Vamos registrar isso de algum jeito, entendeu? Então, isso eu acho que é a questão mais pertinente para os imóveis, no momento, assim, os imóveis que são locados, né? Até porque, Ju, é muito melhor a pessoa usar o bom senso, né? E entrar num consenso, porque é muito pior você pedir tentar despejar É, uma pessoa que não está podendo
cumprir com aquele valor que era possível anteriormente, antes dessa situação. E aí seu imóvel ali vai ficar parado, sem ninguém. Eu acho que o prejuízo aí vai se dar muito maior. É muito melhor entrar num consenso e depois que normalizar aí a situação, a pessoa É isso. Tem essa parcela e possibilidade embute também de nas outras parcelar, parcelas, mas eu faz acho qualquer que tipo assim, quem está de. locando o imóvel tem que entender também que parcelar pode até gerar uma bola de neve para a pessoa que vai estar pagando. Existe essa possibilidade, né? Cada um vai adequar ela da forma que ficar melhor para você. Mas aí eu acredito que parcelar muitas vezes pode gerar uma bola de neve, entendeu? Pra, futuramente. É, exatamente. De ficar um pouco oneroso no futuro que está tão Uhum. incerto assim saber quando que vai Isso. terminar essa situação pandêmica, né? Assim, em relação assim a contratos assim escolares, academia, que também parte da mesma premissa, né? De contrato que era anterior a uma situação que ninguém previu, ninguém teve a condição de fazer uma previsão de um tipo de situação. E agora a situação chegou e tá, as escolas aí estão fechadas sem poder dar a sua aula, que é a sua parte, a sua obrigação contratual, sua aula presencial, e as pessoas teve um abatimento aí, uma diminuição da renda, ou até mesmo uma perca de renda, e aí agora não está conseguindo pagar a mensalidade da escola. Então, Tá. nesse contexto aí, como é que você vê É, aí vê só, a em situação, a relação melhor às forma de academias, as solucionar? academias têm a possibilidade de você suspender o contrato e tem a possibilidade de você cancelar. Eu prezo muito pelo mantimento do contrato, porque assim, se você cancelar, futuramente você vai se inscrever em uma outra academia, você vai querer fazer novamente e você vai pagar igualmente. Então, eu acho que a medida mais viável para o momento é a gente suspender, entender que a situação também não é de responsabilidade daquele fornecedor do serviço, né, daquele empresário, e a gente entender que a melhor medida, no caso, seria suspender o contrato por esse período, certo? Ciente de que lá na frente, ainda que tem algumas pessoas que fazem esse tipo de contrato com desconto em cartão de crédito, então você já está pagando. Mas ainda que você esteja pagando pelo serviço e não esteja usufruindo dele, você tem a ciência de que lá na frente você vai poder pedir aquele desconto, digamos assim, né? Do que você já pagou e que agora você vai ter, digamos que gratuitamente. Mas na verdade você já pagou lá atrás, entendeu? Lógico que a gente tem prova disso. Você pagou, então você vai ter lá o documento, tudo certinho que você pagou, seja boleto, seja lá o que for. E você falou das escolas também, né? Das escolas também. Como é que está ficando essa situação? Para o pessoal não Na entrar em questão das inadimplência escolas, ou Josias, assim, alguma coisa do tipo. educação infantil. Na educação infantil, a gente sabe que até os 4 anos não é obrigatório a criança na escola. A gente chama de ensino livre, né? Mas aí o que acontece? A partir desse período dos 4 anos, a partir dessa idade, a criança ela tem que estar vinculada a alguma escola, ela tem que estar matriculada. Né? Então, uma pessoa hoje que tem uma criança matriculada numa escola e diz assim, mas aí não está tendo aula, certo? Se não estiver tendo aula, vamos ver com a escola, então, como que a gente pode fazer. Algumas escolas têm oferecido a modalidade EAD, para a criança também. Então, se eles estão fornecendo o serviço, por que não continuar? Por que não manter a criança naquela escola, evitar que ela perca o ano? Porque, assim, o que a gente viu também é que, recentemente, o MEC ele se pronunciou sobre isso, de que antes a gente tinha uma carga horária por dia, né? Então, tinha um limite por dia de aulas e dias, no caso, ano letivo, né? Durante o ano letivo. E agora não. Teve uma Anual também. modificação em relação a isso que não são mais dias letivos, especialmente para esse período de pandemia que a gente está vivendo. Não é dia letivo, é horas.
Então, a gente está trabalhando com horas. Então, certamente, eu acredito que essas escolas que estão fornecendo a modalidade EAD, elas vão conseguir alcançar a carga horária mínima, porque independente de estar na escola ou não, eles estão trabalhando com horas, entendeu? E eu acho que não tem motivo de você, né, de repente tirar a criança por causa disso. Agora, se você está pagando por um serviço, eu tenho um filho que faz balé, eu tenho uma filha que faz balé, uma filha que faz judô, basquete, alguma coisa assim, natação na escola, e aí ela não está tendo isso. Se você paga o lanche lá, já incluso na mensalidade. Então, esses descontos é dever da escola já passar para você com desconto, certo? Se não está acontecendo isso, você pede. Mas em relação à mensalidade, não. Até porque eles têm obrigação com os professores. Tem escolas que não têm plataforma EAD, e aí eles estão tendo que construir, né? Então, é um gasto que, além do já esperado para a escola, que eles estão tendo para montar toda essa plataforma. Você tem que, assim, acho que nesse período a compreensão para ambos os lados, acima de tudo, é essencial. Tem um pessoal chegando aqui, eu não sei se tem alguma dúvida já, acredito que não. Ok, assim, sim, pessoal, se tiver alguma dúvida, viu, fica à vontade aí, pode começar tem uma pergunta ali, o pessoal fica à vontade para ir Fábio enquanto Coelho, o ele pessoal perguntou vai assim, e as elaborando crianças que aí, não a estão tendo doutora vai aula selecionando alguma de pergunta. forma nenhuma, se eles não estão tendo aula, aí você vai na escola e verifica como é que eles vão proceder. Vai na escola ou liga, de alguma forma você questiona como é que isso vai acontecer. Porque no início da pandemia a gente se falava bastante, né? Olha, a gente não está conseguindo cumprir a carga horária agora, mas as crianças vão entrar de férias. Acontece que as férias ficaram para o mês de abril. E no mês de maio, como é que vai ser? Entendeu? Então é interessante que você entre em contato com a escola perguntando como que eles vão proceder para cumprir essa carga horária mínima, porque isso é necessário. Se caso não houver essa possibilidade, aí realmente não tem o que fazer e é tirar a criança da escola, colocar em outra futuramente. Já no âmbito do direito do trabalho, é mais essa questão mesmo de evitar dispensa, fechamento de empresas no âmbito do direito do trabalho, o governo instituiu uma medida provisória que é de muita relevância, de total importância. Eu acho que está fazendo muita diferença para as pessoas que estão conseguindo aderir, que chegou a informação ou que conseguiu contratar uma equipe especializada. Então, aí a medida provisória 936, ela é um programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Ela se tornou uma opção para quem é um microempresário, até escolas também, ou qualquer tipo de negócio, de empresas com rendimento até, se eu não me engano, 3 milhões e 800 no ano de 2019. Então, essa medida veio chegar para aquele trabalhador que ele não quer dispensar, não quer perder, abrir mão do seu funcionário, não quer dispensar o seu quadro não quer diminuir seu quadro de funcionário, mas também decorrente da pandemia, da quarentena, a demanda da sua atividade caiu muito e não tem condições. Ele geralmente pode ter aquele fluxo de caixa, mas uma hora ele não vai conseguir manter aquele fluxo de caixa e pagar, vai ficar muito custoso para ele. Então o governo instituiu essa medida provisória que possibilitou, desburocratizou várias situações no direito do trabalho, onde o empresário ele vai poder tratar diretamente com o funcionário de acordo com a necessidade da sua empresa. E o benefício para o trabalhador se dá porque ele vai receber uma ajuda emergencial do governo, benefício emergencial, a fim de não diminuir a sua renda mensal, que ele já é acostumado a viver com aquele patamar. Então, através dessa medida provisória,
ela se resume basicamente na possibilidade do empregador poder suspender o contrato de trabalho por até 60 dias, onde o funcionário vai ficar em casa e recebendo o salário proporcional à parcela que ele teria direito ao seguro-desemprego. No caso do empregador que optar por deixar o seu funcionário em casa, ele não vai ter custo algum com aquele funcionário, não vai precisar dispensar aquele funcionário e o salário dele vai ficar sendo pago pelo governo pelo prazo de até 60 dias, conforme ele opte. Aí o que é que acontece? Se durante esses 60 dias normalizar, ficar tudo bem e a demanda aumentar, aí ele pode chamar de volta o seu funcionário e romper aquele regime emergencial que ele adotou, contanto que ele notifique ao funcionário com prazo de 48 horas antecedente àquela situação de volta. Também é possível reduzir essa licença a carga horária, José. Essa já é a pergunta aí, ó, de Manuela. Pode continuar. Acho em que já 70%. vai responder a pergunta dela. Eu nem vi. É sobre a redução da jornada Deixa eu de trabalho. procurar. Cadê, meu Deus? Doutores. Olha, a pergunta dela é: qual é a melhor opção? Suspensão do contrato ou a redução da jornada? Olha, vai depender do ramo da atividade em si e da demanda da empresa. Há empresas que não está tendo nenhum tipo de demanda. Então, o mais conveniente seria a suspensão do contrato de trabalho, porque aí não teria custos com salário. Mas se a empresa está tendo uma demanda, mas é pouco em relação ao que ela costumava vir a ter nas épocas normais, ela pode adequar de acordo com cada funcionário, com a produtividade de cada setor, se é melhor uma redução de 50%, se é melhor uma redução de 25% ou de 70% da jornada de trabalho. Só ressaltando que quando ela reduz a jornada de trabalho em 50%, os demais 50% da renda do trabalhador vai ficar a cargo do governo. Ele vai se equiparar à parcela do seguro-desemprego, que o teto é em torno de R$ 1.800, e ele vai efetuar o pagamento de 50% referente à parcela do seguro-desemprego, a fim de complementar a renda daquele trabalhador que teve sua carga horária reduzida em 50% e, portanto, só está recebendo o seu salário, 50% do seu salário. Em relação às férias aí, José, como é que fica? Porque tem pessoas que... Eu acho que as únicas... Tem pessoas que saíram de férias, entrou de férias, né? Olha, as férias tem duas situações. Já tem alguma novidade trazida pela reforma trabalhista que se deu em 2017, onde teve aquela questão de repartição de férias. Até teve uma pergunta referente se o dinheiro das férias pode ser repartido. Aí depende. Se as férias, vamos lá, no contexto anterior da pandemia, as férias já tinha surgido em 2017, a possibilidade das férias ser fracionada em três etapas, sendo uma de 14 dias e as outras duas restantes não podem ser inferior a 5 dias. Aí o que ocorre? Se a férias for fracionada, então quando o funcionário for gozar as férias, ele deve receber proporcional ao fracionamento. Isso é um ponto. A questão é, se as férias for dadas em 30 dias, aí o dinheiro das férias tem que ser pago proporcional aos 30 dias. Não pode ser fracionado o dinheiro nesse caso, incorrendo em pena de pagar em dobro o dinheiro devido ao gozo das férias, tá? Com o advento da pandemia, o governo instituiu a medida provisória 927, que também trouxe várias alternativas e inclusive mexeu com o direito das férias. Nesse caso, se o funcionário for entrar em férias em decorrência da pandemia, ele pode sair
com um aviso anterior até 48 horas, porque numa situação normal o empregador é obrigado a avisar 30 dias de antecedência. Mas nesse caso de pandemia, ele pode ser avisado 48 horas de antecedência e o recebimento das férias pode ser pago até o 5º dia subsequente do mês posterior que ele gozou férias. Ou seja, se o patrão de urgência disse, olha, daqui a 2 dias tu vai sair de férias, ele vai receber o saldo de salário, mas o dinheiro das férias mesmo, ele pode receber até 5 dias do próximo mês, quando ele voltar de férias. E também teve uma mudança importante em relação ao o texto constitucional de férias, que sempre foi uma opção do empregado, se ele quer receber durante as férias ou se ele quer receber junto a gratificação natalina. Mas nesse caso de pandemia ficou agora a opção para o empregador, se ele vai preferir pagar junto com as férias de urgência, ou ele pode pagar até dia 20 de dezembro, nesse período, tem muita natalina. gente trabalhando com o regime do teletrabalho. Doutora. Aí, como que fica essa questão? Porque ele está gastando a sua energia, né? Ele está gastando os seus serviços de casa, coisa que ele paga, né? Até água mesmo, essenciais. E aí? Tem algum adicional? Pronto, essa questão do teletrabalho, isso aí eles têm que entrar ele pode convencionar junto com o empregador dele. Se ele não tem condição de arcar com os custos, ele não é obrigado a arcar com os custos. Então aí é uma coisa que tem que se convencionar verbalmente e formalmente também para ter toda a proteção. Tem várias possibilidades. Agora, o empregador tem que ficar atento ao controle de jornada, à produção, porque qualquer coisa que fugir fora do regime de teletrabalho pode desconfigurar o teletrabalho. O pastor Cristiano está falando aqui, é operação de guerra. Entrar em várias complicações jurídicas. A verdade é essa, né? Em relação ao saque, a operação de guerra me lembrou a Caixa Econômica, né? Que tem bastante gente por lá. Aí, em relação ao saque, assim, do FGTS, como é que tá com essa questão da pandemia? Meu Deus do céu. Olha, o governo também editou uma medida provisória, essa mesma medida provisória, aliás, é a 927, e ele prevê a liberação do FGTS no valor de até de um salário mínimo, R$ 1.045, a partir de 15 de junho a 31 de dezembro. Mas aí o trabalhador, ao ir sacar o seu FGTS, ele pode se deparar com a situação de não estar lá depositado. Então é bom fazer o quê? Tomar todas as precauções, se tiver interesse de saque, já ir consultando, já ir procurando no site da Caixa Econômica Federal e tirando o extrato analítico para evitar esse transtorno de você ir contar com aquele dinheiro ali que você vai sacar, porque o governo já autorizou e de repente o valor não está lá depositado. Evitar aquele princípio da surpresa, né? Mas, doutora, na área aí de contratos, assim, em relação a plano de saúde, assim, como é que está se dando? O pessoal está conseguindo ser atendido? O pessoal houve um aumento aí pelo valor por conta da demanda ter aumentado? Como é que ficou? Está normal? Está fácil? Na verdade, o atendimento, assim, principalmente para as pessoas que estão se queixando de Covid, né, de sintomas da Covid, vai lá para receber o atendimento e não necessariamente essa pessoa ela vai ser encaminhada para fazer o exame. Se isso não acontecer, se o médico que atendeu você falou, não é necessário porque eu acho que você não está com sintomas da doença, aí de fato o plano de saúde ele não vai poder arcar o custo com o seu exame. Mas se o médico ele falou, é necessário sim, você vai ter que fazer. O plano de saúde, ele tem a obrigação de indicar um local, um laboratório específico para você fazer esse exame. Ele que vai custear, certo? Não vai ter nenhum custo adicional. Esse custo, pelas situações aí, no momento de internação a mais, de
leitos a mais que eles estão tendo que criar, isso não pode ser repassado a priori para o consumidor, certo? A gente percebe hoje que, assim, aquela questão do artigo 51 lá do CDC sobre práticas abusivas, às vezes tem sido deixado de lado quando a gente se refere a essa situação de pandemia. E a gente aqui, como advogado, não permite que essas coisas aconteçam. Então, não é possível um plano de saúde querer cobrar um custo extra simplesmente porque a gente está numa situação de pandemia. O reajuste anual do plano de saúde, ele, excepcionalmente esse ano, ele não vai acontecer, pelo menos até outubro. A ideia é que se prolongue até o ano que vem. Mas assim, não existe um índice, não existe um mínimo acertado para que tenha esse reajuste. Então, é importante também para a gente ficar atento em relação a isso, a quanto que vai ser. A gente ficar ligado nisso, porque mais do que o normal, né? Porque é possível que os planos, quando for fazer o reajuste, eles queiram repassar todos esses custos que eles estão tendo agora, né? E, a priori, não é possível manter, não é possível passar isso para o consumidor, tá? E assim, em relação a também situação de condomínio, né? Eu acho que eu vi alguma coisa na televisão e referente a uma pessoa que estava confirmado positivo para a Covid-19 e ela estava chegando numa determinada rua onde os moradores tentaram impedir aquela pessoa de entrar, de ficar lá na quarentena. Mas em relação a condomínio fechado, a apartamento, ou qualquer tipo de condomínio fechado, os condôminos, os moradores, eles têm o direito de impedir o trânsito de pessoas por desconfiar que está com Covid-19 ou até mesmo para tentar evitar a proliferação Veja só, desde o da princípio, contaminação assim, de quando foi Covid-19. anunciado sobre algumas medidas restritivas para a gente tomar, né, questão de saúde mesmo, os condomínios foram, eu diria que os primeiros, assim, a fechar as áreas comuns. Por que fizeram isso? Porque o condomínio também responde se caso uma pessoa foi contaminada, aí ficar demonstrado isso, que ela pegou naquela área do condomínio por falta dos cuidados necessários, entendeu? Então, assim, é importante que o condomínio ele tenha esse cuidado com a limitação de pessoas, mas ele não pode proibir as pessoas simplesmente de entrar por causa do coronavírus, entendeu? Você pode limitar, não pode haver festa, não pode abrir aquelas áreas comuns, algumas coisas assim que você percebe que não é necessário estar ali aquele trâmite de pessoas, mas proibir não. Olha, assim, já linkando também essa questão de plano de saúde, de sistema de saúde, na área do direito de trabalho tem até uma boa notícia, né? Até que você compartilhou comigo esses dias que eu estava até desatento. Mas assim que iniciou essa pandemia, que foi editada essa medida provisória 927, houve um artigo falando que o funcionário que for contaminado com Covid-19 não configura a doença ocupacional, exceto se ele comprovar que ele foi contaminado no trabalho. Mas isso aí é uma coisa que é praticamente impossível, porque numa situação pandêmica onde vários ambientes transitam, várias pessoas, mercado, farmácia, padaria, até mesmo no próprio emprego, como é que o funcionário vai conseguir provar que ele foi contaminado em decorrência do emprego? Então, aí essa última quarta-feira agora, dia 29, saiu uma decisão do STF. A gente chama STF, mas para quem não sabe é o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa entidade maior na área jurídica do Poder Judiciário. Então, eles proferiram a decisão que considera Covid-19 como doença, presume-se, né, como doença ocupacional, e o ônus da prova ficou agora para o empregador.
E isso foi muito bom no contexto geral da sociedade, porque a partir que se presume que já é uma doença ocupacional, as empresas vão ter uma preocupação, já está tendo, de evitar de fornecer EPI, de tomar medidas restritivas para os seus funcionários não se contaminarem. Porque se ele for contaminado agora, os primeiros 15 dias vão ficar por conta da empresa. Depois dos 15 dias, ele vai entrar pelo INSS recebendo o auxílio doença, acidente. E quando ele voltar, ele ainda tem um ano de estabilidade. Ou seja, a empresa é uma garantia de emprego agora para o funcionário que ficou doente. Eu acabei de ver uma pergunta aqui do Doutora, pastor a gente Cristiano pensou que... perguntando sobre a quebra contratual. Nos casos aqui, nesse período de pandemia, se tem exigência de multa ou vai ficar isento. Como eu falei no início, eu acredito que esse período que a gente está vivendo, ele veio para reinventar e mudar muita coisa. Especialmente para essa questão, assim, enquadrando nesse momento, você cobrar uma multa por uma quebra de contrato, ela pode ser anulada. Agora, a gente precisa verificar também essa situação. Depende do que a gente vai estar falando, de que contrato que a gente vai estar falando, certo? Porque, por exemplo, um condomínio, como a gente estava falando aqui, um condomínio não pode... nenhum condomínio, nesse momento, ele não pode estar realizando obras. E aí uma pessoa tinha contratado determinado serviço, certo? E era uma realização de uma obra no condomínio. E aí ela não pode realizar, também não vai pagar a pessoa por isso, então ela vai ter que quebrar aquele contrato. Entende? Então, assim, não pode ser cobrada uma multa nesse sentido. A princípio de tudo, a gente tem que levar sempre em consideração a situação, o momento, o que é que o momento pede. O momento pede conciliação, o momento pede você olhar o outro, enxergar a dificuldade que o outro também está passando. E futuramente a gente pode restabelecer esse contrato, de repente, mas cobrar multa, certamente, se você tiver que acionar o judiciário por isso, se não tiver nenhum acordo entre as partes, provavelmente você não vai ser vitorioso nessa ação. A ação de despejo, eu não vi nenhuma nesse sentido ainda aqui em Pernambuco, mas eu já vi uma situação parecida no estado do Paraná, que a liminar ela foi suspensa. Foi considerado o direito da moradia como um direito primordial. A gente entende que um locador ele precisa daquele dinheiro, que se o locatário não tem condições de pagar, ele tem que sair do imóvel. Mas na situação específica, nesse panorama atual, a gente não pode simplesmente dizer a uma pessoa que ela tem que sair daquele imóvel. Não é assim que funciona, entende? Até porque eu acho que para um locador conseguir locar aquele imóvel, até pelo mesmo valor que ele pedia, certamente ele não vai conseguir tão fácil nesse período. Até porque, né, doutora, a multa é uma consequência da mora, da Um fato superveniente, né? Mas nesse caso a inadimplência existe, mas não é por culpa do devedor. Foi uma situação, isso, exato, foi uma situação de imprevisibilidade. Então não se pode culpar alguém e punir e se ressarcir daquele prejuízo para repassar para alguém que não tem culpa. Mas também o devedor pode ter a consciência que a dívida permanece, a dívida continua. Aí volta a situação que você abordou no início, que tenta negociar, usa o bom senso, não culpa. Aí eu vou abranger um pouco de tudo. Não culpa a escola, que a escola está fechada. A escola também precisa da tua mensalidade. Mas também é injusto você pagar uma mensalidade cheia se a escola está fechada e não está tendo custo de energia, de água, um custo estrutural. Então, a gente deve procurar sempre as melhores alternativas, usando muito, muito mesmo bom senso para encontrar as melhores saídas. Rapidinho. Doutora, a hora passou, graças a Deus. Eu já está bem avançado aqui. Você tem mais alguma coisa que uma você última gostaria questão de que a gente comentar, poderia de trazer aqui, que eu compartilhar, acredito que boa parte das pessoas ainda pode ter alguma dúvida em relação a isso, é os contratos com a CELP e com o PESA. Porque, por esse período,
uma pessoa que está inadimplente, a gente sabe que atrasou a conta da CELP, no outro dia eles estão vindo cortar, né? Naturalmente é assim que acontece. Mas aí, nesse período, eles não podem. Quem nunca. Desculpa, doutora, só interrompendo. Quem nunca teve aquele medo quando chega alguém assim, a CELP, Às vezes o carro só passa na rua e você, rapaz, será que você eu com a paguei a conta conta? tudo em dia, mas dá aquele friozinho Já na fica barriga, né? assim. Mas aí nesse período eles não podem cortar, tá? Não podem, tanto o CELP como o Compesa, se cortar, é mais provável que a multa seja reversa. No caso, a empresa paga a multa por descumprir um decreto. Complementando a questão da CELP, também saiu aí uma medida do governo que ela, quem tem consumo até 220 quilowatts e faz parte da tarifa social, ele está isento das contas, se eu não me engano, que é abril, maio e junho. Então, se você consome 220 quilowatts por mês, se você faz parte da tarifa social, o que é tarifa social? A pessoa que, por alguma razão, faz parte do CAD único, tem algum número de NINs e você vinculou a sua conta a seu NINs. Não precisa ser pessoa que recebe Bolsa Família. Só precisa ter o NINs e cadastrar, vincular sua conta ao NINs. Aí você já faz parte da tarifa social. Então, se você tiver o consumo mensal até 220 quilowatts no mês de abril, maio e junho, você vai ser isento do pagamento do desconto 100% na conta de energia. Isso aí também ajuda bastante nesse momento aí que está todo mundo economizando dinheiro, vendo aí onde é que vai precisar, diminuição de renda, diminuição de demanda, né, doutor? É muito, muito, muito pertinente isso Não, aí. teve a E pergunta mais aqui se alguma esse coisa que decreto é só faltou para que a pessoa senhora física ou queria... jurídica. A jurídica também, abrangido nesse aparato aí, tanto pessoa jurídica como pessoa física. E eu acho que é isso, né, que a gente tem no momento. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida ainda, a hora não sei se permite. Eita, só Pronto, enquanto o pessoal eu vai vi um elaborando mais aqui, de alguma Fábio. pergunta, eu vou falar sobre Ele a perguntou se suspensão essa do contrato tarifa de que você estava se trabalho. referindo é automática. É automática para quem já é inscrito no cadastro único. É automática. Você tem a conta, é um 100% de desconto. Pronto, o trabalhador que for adotar a suspensão do contrato de trabalho, que é aquela que o funcionário pode ficar até 60 dias recebendo 100% da sua verba a custo do governo, e aí o cálculo vai ser referente à parcela do seguro-desemprego, eu gostaria de falar que o seguro-desemprego é só a referência para o cálculo da parcela, não é que você vai usar seu seguro-desemprego. Caso você venha a ser demitido, sair do emprego lá na frente, você vai ter direito normalmente a seu seguro-desemprego. Outra coisa é que você ganha uma estabilidade. Se você foi suspenso ou teve a sua carga de trabalho reduzida, vamos supor que seja por 30 dias, quando você voltar ao trabalho, aí você vai ter uma estabilidade de 30 dias sem poder ser demitido, por conta que você usufruiu do benefício do governo. Em relação aos aposentados, não se indica fazer a suspensão do contrato deles, porque ele não entra Porque no já rol de recebe a quem vai receber aposentadoria, o né? benefício do governo por suspensão do contrato. Exatamente. Aí tem que ter muito cuidado com o que vai fazer com os aposentados, ver uma alternativa melhor que tem na medida provisória 927. Você pode antecipar as férias, antecipar feriados, pode instituir banco de horas, pode reduzir a carga horária até 70%. Então, não é aconselhável, tem um risco jurídico muito grande de suspender o Acho que uma contrato última do dúvida funcionário de que é Bibi, minha prima, aposentado. ela pergunta assim, quanto a desconto da mensalidade das escolas particulares que estão ministrando aulas remotas, existe essa possibilidade da gente solicitar o desconto. Muitas escolas estão sendo bem compreensíveis em relação a isso,
mas não é obrigatório esse desconto, até porque o serviço está sendo oferecido na medida que o isolamento permite, né? E eu acho que aqui a hora já bateu para mim, disse Josias. Acho que já. Já, graças a Deus, foi ligeiro, foi mais rápido do que parece. Olha, tem a última pergunta de Fábio. Olha, pode acumular, não é obrigado a escolher entre uma medida ou outra, tá? Ele pode ter o contrato suspenso. Se votou, continua a pandemia, mas aumentou a demanda, pode adotar outra medida de redução de carga horária também. Essa questão do FGTS é uma medida provisória que vai disponibilizar a partir de 15 de junho, então pode acumular as alternativas e aí vai depender a critério tanto do empregado como do empregador. É cumulativa, resumindo de uma forma geral. Doutora Ju, suas considerações finais. Isso, eu agradeço a oportunidade da do nossa pessoal amada aqui, igreja. agradeço o Naldinho, que ele está por aqui me ajudando também nessa parte técnica, né? A gente sabe que por trás não é fácil muitas vezes, mas agradeço de verdade. E o que eu tenho para dizer é que nesse momento eu acredito que não é um momento de desespero, não é um momento de ficar, meu Deus, o que é que vai acontecer? Porque muitas vezes a gente está agindo como os discípulos que se desesperaram no meio da tempestade, mesmo sabendo que Jesus estava naquele barco, né? Eu acredito que a gente está como os discípulos, de certa forma, porque estamos todos juntos. Mas é importante que a gente tenha consciência de que Jesus está no barco e essa situação vai passar. Uma hora tudo isso vai se normalizar e o que precisar, a gente aqui como apoio jurídico está disponível, né? Estamos aí, né? Estamos juntos para poder ajudar aí no que for possível. Nós temos nossas limitações, mas aí estamos à disposição, tá? Para tentar achar a melhor medida possível, tanto na área de direito do trabalho, como na área de contrato, de indicar, de apontar. Não podemos esquecer de usar, de utilizar mesmo do bom senso para tudo. Não é hora de tentar resolver as coisas por conflito. Vamos procurar resolver as coisas da melhor forma possível, porque está todo mundo perdendo algo ou tendo diminuição, a maioria das pessoas, né? Naturalmente falando. E eu também diria para o pessoal aproveitar esse momento de quarentena Tem vários cursos não aí ficar gratuitos, tanto né? focado assim, em noticiário, em jornal, Pra em gente novela. participar. Esse E isso é aumentar o seu nível de conhecimento na sua área, também a aumentar o seu nível de intimidade com Deus, de conhecer mais, de procurar uma intimidade, um crescimento maior no espírito, porque eu creio aí que durante essa quarentena Deus vai apontar, através da ajuda do Espírito Santo, ele vai apontar várias pessoas, estratégias que até mesmo eu recebi essa palavra e estou passando. Muitas pessoas vão sair dessa Verdade. quarentena muito melhor do que entraram, financeiramente falando e espiritualmente falando. Porque se você buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, que é infinita a sabedoria do Senhor de Deus, buscar ter uma intimidade maior com Deus, com certeza as estratégias vão vir e os caminhos vão chegar, vão Verdade. aparecer. Obrigada, Vice Josias. Lembra de salvar a live aí quando encerrar, para o pessoal poder assistir depois. Valeu. Tá certo, Ju, muito obrigado. Foi ótimo, Até, foi top. tchau. E até a próxima aí, se Deus quiser. Pessoal, tchau. Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado pela